Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês em 5 passos como a gente pode pintar esse figo aqui de uma maneira super simples, respeitando as camadas da aquarela. Bora lá? Bom, gente, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o desenho. E eu vou mostrar o desenho para vocês porque eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. Inclusive, eu escolhi esse desenho porque eu acredito que ele seja bastante simples para a gente conseguir fazer sem muitas dificuldades. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi um oval, um círculo oval no centro do desenho e depois uma pontinha nesse círculo. Nada de mistério. Vocês estão vendo que nesse primeiro momento eu estou utilizando o lápis, a lapiseira um pouquinho marcada demais, mas também é para vocês conseguirem ver melhor. E eu acho que essa parte de demarcar os locais que a gente vai pintar depois é bem importante para que não haja nenhum erro ali na hora de passar a tinta rosa e nem a tinta verde para que elas acabem misturando. Eu também vou fazer um desenho de um figo ali na lateral direita para que eu possa ir pintando enquanto as partes do figo principal vão secando. Vocês vão entender melhor conforme eu for fazendo vou pintando o figo. Eu vou apagar todo ele com a minha borracha limpa-tipo. E o próximo passo que eu vou fazer é começar com a primeira camada do centro do meu figo. Então, aquela camada rosinha que vocês viram aí na thumbnail do vídeo é o que eu vou começar a fazer agora. Então, eu vou misturar as cores rosa, branco e laranja. E nesse primeiro momento eu vou usar uma camada bem aguada, ou seja, a tinta bem aguada. E essa consistência a gente chama de chá na aquarela. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre as 5 consistências da aquarela. Caso eu já tenha postado, eu vou deixar aqui no card para vocês. E essa camada, ela vai dar uma base para nossa aquarela. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer algumas pinceladas que podem ser irregulares. Inclusive, é legal que vocês deixem algumas partes em branco da aquarela de vocês, porque isso vai remeter a algum ponto de luz que tenha no centro desse figo. Cuidado para respeitar sempre o desenho e fazer pinceladas bem irregulares mesmo, não precisa ser nada perfeito, bem assim como eu mostrei para vocês. O próximo passo é a gente pintar também a borda do figo. E como vocês podem ver, essas primeiras camadas sempre são a base, então elas não precisam ser perfeitas. Nesse caso, eu vou usar um verde um pouco amarelado, e vocês estão vendo que eu estou usando meu godê bem sujinho. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu uso ele dessa forma. Então, vou usar um verdinho amarelado, como eu disse para vocês, e vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz ali no centro. Eu vou passar uma camada bem aguada, também de consistência tipo chá, e vou fazer essa camadinha aí só para dar uma base, não vai ter nenhum detalhe ainda, porque os detalhes vão ser adicionados à medida que eu for adicionando também outras camadas. Uma coisa bem importante de lembrar nessa hora, que eu vou dar uma esfumadinha nessa borda do figo, mas é muito importante também que eu não encoste a parte do figo verde molhada na parte rosa, que também tá molhada. Por caso eu faça isso, elas vão se misturar e não vai ficar legal. Como as duas estão molhadas, é nesse momento que eu vou começar a pintar ali o figo da direita. Então, eu vou começar a fazer um centro de luz, né? O ponto de luz desse figo, que no caso vai ser amarelo. E vou dar continuidade às próximas camadas, agora sim inserindo profundidade ao nosso figo. Então, a gente vai começar com aquelas ramificações ali no centro dele. Como vocês vão ver que eu vou fazer agora. Eu vou utilizar a mesma mistura de cores que eu utilizei para fazer o centro dele, da primeira camada. Então, rosa, laranja e um pouquinho de branco. Só que dessa vez eu vou utilizar uma camada que vai estar na consistência de leite ou de café, que também eu vou explicar no vídeo para vocês das consistências. E dessa vez eu vou começar a adicionar um pouquinho mais de detalhes, mas não detalhes super realistas ao meu figo. Então, agora os traçados vão ter um pouquinho mais de definição e vão ser direcionados do centro, como vocês viram aí. É importante a gente saber que cada camada que a gente vai adicionando vai ser um pouquinho mais escura e consistente que a camada anterior. Então, isso é bem importante. E eu vou fazer a primeira camada agora do figo lateral com uma camada aguada. Então, a primeira camada sempre vai ser mais aguada do que as próximas que virão. Como vocês sabem, eu tô pintando esse figo lateral para dar tempo
do figo principal secar. Espero que esteja dando para entender, porque é muitas palavras técnicas para falar para vocês. E como vocês sabem, eu sou nova aqui no YouTube, então já peço que se inscrevam aqui no meu canal, me deem uma força para que eu consiga postar cada vez mais e mais tutoriais de aquarela. Bom, a coisa que eu vou fazer agora vai ser a terceira camada do figo principal. Então, eu vou utilizar uma camada ainda menos aguada, com uma consistência próxima ao leite. E agora sim eu vou começar a fazer camadas ainda mais detalhadas. Vocês podem ver que cada camada é muito importante no figo. E é bem importante que a gente consiga ver, por exemplo, ainda a primeira camada. Isso torna a nossa aquarela bem mais interessante, porque a gente vai ter uma construção bem orgânica desse desenho. Não esqueçam de, nesse momento, usar mais a pontinha do pincel para fazer traços mais fininhos. Como vocês viram, eu vou utilizar o mesmo pincel na pintura inteira e também que saiam da direção do meio do nosso figo. Agora eu vou também fazer o detalhamento da casca e para isso eu vou utilizar um verde bem amarelado, como vocês estão vendo na mistura que eu acabei de fazer. Então agora eu vou utilizar o pincel um pouco deitado em algumas partes e de pé em outras partes. Vocês veem como isso vai variando o tipo da nossa pincelada. Uma coisa bem importante de falar também é que eu sempre vou utilizar uma camada um pouquinho mais seca sobre a camada que eu já pintei, ou seja, uma camada com uma intensidade maior do que a anterior. E isso vai dando a questão da profundidade, os detalhamentos. E o figo ainda tá um pouquinho sem forma na casca, mas ele vai ganhar forma conforme eu for adicionando as camadas mais escuras. E é por isso que a gente precisa ter bastante paciência na aquarela. Agora eu vou fazer a segunda camada do figo ali da direita, né, do figo que tá deitadinho, e aí eu vou fazer a mesma coisa, utilizar uma tinta um pouquinho mais escura, com um pouquinho menos de água, para ir dando essa profundidade que a gente precisa. E nesse momento é muito importante não esquecer de respeitar o ponto de luz dessa forma circular. Então, as formas sempre vão ter um ponto de luz, e no caso desse círculo, né, que a gente tá fazendo, vai ser aí onde eu estou abrindo um pontinho de luz e respeitando aquela marcação amarela que eu tinha feito no primeiro momento. E como vocês estão vendo, enquanto eu pinto esse figo lateral, eu tô ganhando bastante tempo para esperar que as partes do meu figo principal sequem. Então, isso é bem importante. Eu sempre gosto de ter duas pinturas, ou pelo menos uma pintura que tenha mais de uma parte, que eu consiga otimizar meu tempo e não precisar ficar esperando a aquarela secar. Então, como vocês estão vendo agora, eu tô finalizando alguns detalhes do figo, então eu tô adicionando alguns detalhes com uma tinta um pouquinho mais escura, um pouquinho mais consistente e fazendo esses traçados bem irregulares. Então, é uma pintura que é super viável de ser feita porque ela não demanda perfeição. E agora é a parte que eu explico para vocês o porquê que eu utilizo meu godê sujo, porque eu sempre consigo aproveitar uma tinta ou outra que tá por ali e as tonalidades se tornam bem mais naturais. Então, como vocês viram agora, eu aproveitei um pouquinho de marrom que eu tinha ali no meu godê, e o meu verde ficou bem mais natural, ficou um verde mais escuro e também mais bonito. Agora a gente vai partir para uma parte de finalização, ou seja, os últimos detalhes do nosso figo e também aquela parte central, que é a parte mais escura. E nessa parte é bem importante a gente misturar então umas tonalidades de azul, roxo, vermelho e até um pouquinho de laranja para a gente criar uma camada bem profunda. Essa consistência é que a gente vai chamar de creme, quase manteiga na aquarela, e é ela que vai nos dar camadas que vão nos dar a impressão de profundidade. Então, também é importante usar o azul para a gente criar esse efeito. E uma camada quase seca vai nos dar, então, uma pincelada bem marcada, bem colorida, diferente das outras, né, que foram ficando praticamente transparentes. Então, vejam como a gente conseguiu adicionar bastante profundidade no momento que a gente adicionou uma mistura bem mais seca do que as anteriores. Vejam que essa mistura ali no meu godê quase não tem água. E eu vou fazer a mesma coisa no figo lateral para adicionar profundidade a ele. Então, vocês podem ver que a partir do momento que eu coloco essa mistura mais escura, mais consistente, o cilindro ali, né, o círculo do lado, o figo que tá ali ao lado, ganha uma profundidade bem maior e uma realidade também, um realismo bem maior e bem mais interessante na nossa aquarela. Eu também vou adicionar alguns detalhes ali de profundidade na parte central do figo, então eu vou misturar novamente aquela
misturinha de tintas laranja com vermelho, rosa e um pouquinho de branco. E eu vou fazer as marcações centrais para que eu consiga ganhar ainda mais profundidade nessa parte central. Então, com uma consistência mais seca da tinta, eu vou adicionar esses últimos detalhes. E eu também já vou dar a dica para vocês de terem cuidado de não utilizar uma camada assim de aquarela tão seca logo no início, porque isso acaba deixando a nossa aquarela um pouquinho menos interessante. A gente não vai ter essa construção de camadas, que é muito importante. E é claro que no início da nossa pintura, a gente nunca acha que vai dar certo, a não ser que a gente já tenha um pouquinho mais de prática e saiba que à medida que a gente for adicionando camadas, vai ficar legal sim. Bom, gente, então esse foi o resultado. Eu tentei dar o maior número de dicas possível para vocês conseguirem pintar esse figo. Eu espero muito que eu tenha ajudado. Muito obrigada por terem assistido até aqui e não deixem de se inscrever no meu canal. Beijão e até a próxima!